estes 7 livros, começam assim. Patriarcas e profetas, profetas e reis. Sabem o que é isto? Isto é toda a história do Velho Testamento explicada ao pormenor. Cronologicamente e em detalhe. De já todas as nações, sabem o que é? São os 4 evangelhos explicados em ordem cronológica e em detalhe. Atos dos Apóstolos, sabem o que é? Livro de Atos, cartas de Paulo, explicadas, e a vida de Paulo em geral, explicadas ao detalhe e ao pormenor. Grande conflito, sabem o que é? A história do grande conflito, incluindo o quê? Explicação do quê? Das profecias. Sabem? Parábola de Jesus, o que é? Explicação das... Maior discurso de Cristo, sabem o que é? Explicação do Sermão da Montanha. Sabem nestes 7 livros o que é que nós temos? Todos os capítulos da Bíblia explicados em detalhe e em pormenor. Por isso eu faço a pergunta: temos alguma desculpa para não perceber alguma parte da Bíblia? Mas nós começamos a nossa vida normalmente como crianças, como estudantes, por exemplo, mas nunca quisemos saber quais são os conselhos que existem para os estudantes. Sabiam que há conselhos para os estudantes? Continuamos e vem a juventude e se calhar nunca quisemos saber o que é que está escrito de testemunho só para jovens e mensagens para os jovens. Por exemplo, o livro só para os jovens só tem 5 ou 6 capítulos. Sabem o que é que quais são os capítulos? É leitura e música, aparência pessoal, relacionamentos, noivado e vida devocional. Acham que isto é importante, algumas dessas coisas para os jovens? Depois, a juventude continua a crescer, começamos a querer namorar, mas não queremos saber nos testemunhos que existem nas cartas a jovens namorados, ou nos testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Depois queremos casar. Mas não queremos saber dos testemunhos que existem para o lar adventista ou para os fundamentos do lar cristão. Depois queremos ter filhos, mas não queremos saber dos testemunhos que há sobre educação, sobre a orientação da criança, sobre os fundamentos da educação cristã. Ser mãe, o que é? Depois os nossos filhos são assim ou são assado e nós não percebemos porquê. A nossa vida continua, queremos ser membros ativos na igreja, mas ignoramos os testemunhos para a igreja, as mensagens escolhidas, os testemunhos seletos, os conselhos para a igreja. Queremos ter cargos na igreja, ser pessoas ativas ao serviço do Senhor. Queremos ser, por exemplo, participar na ADRA, mas nunca lemos o Beneficência Social. Queremos participar na música na igreja, mas nunca quisemos saber de testemunhos sobre a música e sua influência na vida do cristão. Queremos ser monitores da escola sabatina. Queremos ser diretores da escola sabatina, mas nunca quisemos saber dos conselhos sobre a escola sabatina. Queremos estar envolvidos no evangelismo, no testemunho, mas nunca lemos os testemunhos sobre o evangelismo. Nem o serviço cristão, nem os testemunhos para obreiros evangélicos. Para que é que Deus deu tantos testemunhos? Depois vêm as nossas lutas espirituais. E perguntamos muitas vezes a Deus porque é que isto me está a acontecer. Porque é que esta dificuldade na minha vida está a acontecer. E o que é que Deus nos diz? Olha para os testemunhos que eu deixei para ti. Mente, caráter e personalidade. Caminho a Cristo. Reavivamento verdadeiro. Reavivamento e seus resultados. Santificação, temperança. São testemunhos fundamentais para a nossa vida. Dizemos, mas eu não percebo as profecias. E quantos livros nós temos sobre profecias? Eventos finais, história da relação, primeiros escritos, visões do céu, igreja remanescente. Há alguma desculpa? A idade vai avançando, a saúde vai fugindo e nos lembramos que não quisemos saber sobre os conselhos de regime alimentar. Não quisemos saber da ciência do bom viver, dos conselhos sobre saúde ou de medicina e salvação. Eu estou a dar só alguns exemplos, irmãos. E chegamos a idosos. E nem sequer sabemos que existem conselhos aos idosos. Existe um testemunho para cada fase da nossa vida. Para cada problema que nós possamos ter.
Para cada desafio que Deus nos põe perante nós, Deus deu-nos luz para cada uma dessas fases da nossa vida. E por isso eu pergunto, ou nós somos demasiadamente confiantes em nós próprios, não querendo saber nada disto? Ou somos? Porque é que Deus se deu ao trabalho de, no tempo do fim, dar instruções tão precisas, diretas e simples para o povo de Deus? Foi para ti, foi para mim. E será que nós achamos que isto é minimamente importante? Eu vou ler o último texto que se encontra em Testemunhos para a Igreja, no segundo volume, página 605. São 5 diapositivos e vamos terminar. Diz assim: alguns que receberam advertências especiais por meio de testemunhos, por meio dos seus livros, esqueceram-se dentro de poucas semanas das admoestações que lhes foram feitas. E se calhar o mesmo vai acontecer com a mensagem de hoje. Se calhar daqui a poucos dias, poucas semanas, nos vamos esquecer. Alguns os testemunhos foram várias vezes repetidos. Eles, porém, não os consideraram bastante importantes para levá-los a sério e lhes parecem como loucura. Como a palavra de Deus se haja circundada por estes livros e folhetos, assim também Deus o circundou por reprovações, conselhos, advertências e encorajamento. Aí estão vocês com o coração angustiado, clamando a Deus por mais luz. Se calhar isto sou eu, ou tu, que clamamos a Deus por mais luz. Sabem o que é que Deus responde? E eu estou autorizada por Deus a declarar-lhes que nenhum raio mais desta luz há de incidir sobre o seu caminho, através dos testemunhos, até que façam uso prático da luz que já lhes foi concedida. O Senhor lhes tem circundado de luz, mas nós não a temos apreciado. Antes, espezinhamos. Enquanto uns a desprezam, outros a negligenciam ou a seguem indiferentemente. Poucos dispuseram o coração a obedecer à luz que Deus lhe agradou em dispensar-lhes. Poucos aceitam esta luz que Deus nos quer dar. Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe a advertir, repreender e aconselhar seus filhos, e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de nós se têm submetido em obediência a essa luz. E sabem o que acontece, irmãos? Os seus testemunhos não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado o quê? A compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente. Sabem para quê? Para que todos fiquem sem... Custa um bocado, não custa? Para que todos fiquem sem desculpa. Não temos nenhuma desculpa para não conhecer a verdade. Deus próprio escolheu este meio para facilitar a compreensão das verdades eternas. Agora cabe-nos a nós decidir se as queremos para a nossa vida ou se não queremos.